Um navio carregado de ouro e outros tesouros avaliados em mais de 13 milhões de dólares foi encontrado no meio do deserto da Namíbia depois de quase 500 anos. O trabalhador que o encontrou estava, na verdade, procurando diamantes, mas acabou achando algo muito mais valioso para a história. Havia alguns blocos de cobre, um pouco de madeira, tubos e presas de elefante. Os mineradores chamaram um arqueólogo, que logo percebeu que não se tratava de uma praia remexida, como pensavam, mas sim de um naufrágio. Todas as evidências mostraram que se tratava de um navio mercante português, o Bom Jesus, que desapareceu no século XVI. Especialistas acreditam que era um tipo especial de navio, maior, mais forte e melhor do que os navios antigos de Portugal e da Espanha. Esses navios foram construídos para levar exploradores portugueses em longas viagens para lugares distantes como Índia, China e Japão e voltar com toneladas de carga. O Bom Jesus provavelmente estava transportando tesouros de Lisboa, Portugal, para o oeste da Índia. Mas parece que, ao contornar o extremo sul da África, perto da Namíbia, uma grande tempestade empurrou o navio para muito perto da costa. O navio bateu em uma rocha, virou e se partiu, afundando no oceano. Arqueólogos encontraram tesouros do baú do capitão debaixo d'água, que provavelmente caíram quando o casco de madeira do navio se quebrou. Eles também encontraram pedaços do navio espalhados pela costa, provavelmente devido à tempestade violenta e mais tarde por construções na região. A tempestade deve ter sido muito forte, mas eles não encontraram muitos ossos, o que significa que a maioria da tripulação pode ter sobrevivido ou se perdeu no mar. O navio foi dividido em 3 partes e estava incrivelmente bem preservado graças às grossas camadas de areia que o cobriram e impediram a decomposição. Os arqueólogos que estudaram o naufrágio descobriram mais de 40 toneladas de carga. Havia canhões, espadas, blocos de metal como chumbo, estanho, tecidos e ferramentas que os marinheiros usavam para navegar pelas estrelas enquanto cruzavam o oceano. A descoberta mais empolgante foi a de 1.845 lingotes de cobre, que juntos pesavam cerca de 16 a 17 toneladas. Esses lingotes de cobre ou pedaço de metal puro ainda estão em ótimo estado. Isso porque o casco do navio e as camadas de areia os protegeram da água do mar. Os cientistas conseguiram até ler as marcas registradas neles ali mesmo, no local, e aprenderam. Eles foram feitos por uma empresa comercial alemã super rica. Também havia mais de 2.000 moedas brilhantes de ouro e prata de diferentes países, e 105 enormes presas de elefante pesando cerca de 2 toneladas. Provavelmente as presas seriam transformadas em itens de luxo, como joias ou esculturas, no destino final. Os arqueólogos coletaram algumas amostras de DNA das presas e descobriram que elas vinham de elefantes das florestas e savanas da África Ocidental. Os pesquisadores tiveram sorte de o navio ter sido encontrado em uma área restrita de mineração de diamantes. Nenhum saqueador conseguiu pôr as mãos nos tesouros. O Bom Jesus continua sendo o naufrágio mais antigo e valioso já descoberto na costa oeste da África subsaariana. Outro naufrágio, encontrado recentemente por acaso, estava enterrado sobre uma duna de areia de 3 metros de altura perto do Mar Cáspio. Algumas pessoas o chamam de maior lago do mundo, e ele tem níveis de água que sobem e descem ao longo do tempo por causa das mudanças nos padrões climáticos. Essas mudanças podem mover a areia e revelar coisas como esse naufrágio e outros tesouros ao longo da costa. À medida que a duna foi desaparecendo lentamente, o navio começou a aparecer. Antes de escavá-lo, os cientistas estavam preocupados que as ondas do mar pudessem danificar o naufrágio. Para protegê-lo, eles construíram um muro, usando milhares de sacos de areia para manter as ondas afastadas. Quando o navio foi desenterrado, eles descobriram que era um navio mercante de 3 mastros, com 28 metros de comprimento e um casco duplo resistente. A análise das amostras de madeira mostrou que o navio foi construído entre os séculos 18 e 19, usando árvores como pinheiro siberiano, abeto e larício da região do rio Volga ou do Cáucaso. Eles até encontraram trigo sarraceno e plantas da mesma região, que provavelmente eram comercializadas ou usadas para alimentar os marinheiros. Isso prova que o navio fazia parte de um grupo de navios mercantes que um dia navegaram pelo Mar Cáspio. Um pescador amador, que estava a 6 metros de profundidade no mar, na costa da Turquia, percebeu alguns enormes destroços de metal. Ele tinha uma câmera subaquática, então registrou imagens da descoberta e as levou para os cientistas. Eles imediatamente iniciaram uma investigação e descobriram que provavelmente se tratava de um naufrágio das primeiras décadas do século XX. Poderia ser um dos navios do Império Otomano, que tinha uma missão importante de entregar suprimentos.
mas desapareceu sem deixar rastros. Os cientistas conseguiram permissão para estudar esse naufrágio no Mar Negro em detalhes, a fim de desvendar mais sobre seus mistérios. Eles esperam encontrar documentos do estaleiro do navio para obter algumas respostas, já que o próprio navio está em péssimas condições e é difícil de trabalhar. Robôs submersíveis de uma empresa de petróleo e gás encontraram centenas de ânforas antigas intactas repousando no fundo do mar, no leste do Mediterrâneo. Especialistas acreditam que esses jarros têm 3.300 anos de idade. Isso faz dessa descoberta o naufrágio mais antigo em águas profundas já encontrado. Os jarros provavelmente eram usados para armazenar óleo ou outros produtos agrícolas, como frutas. Isso prova que as pessoas que os fabricaram organizavam o comércio marítimo e tinham habilidades de navegação incríveis. Parece que os antigos marinheiros conseguiam atravessar o mar Mediterrâneo sem enxergar nenhuma costa. Tudo que podiam ver era o horizonte, então deviam usar o Sol e outras estrelas para se orientar. Perto da costa da Sicília, sob 6 metros de areia e rocha, arqueólogos encontraram um naufrágio tão antigo que nem sabem ao certo quais materiais foram usados para construí-lo. Eles acreditam que o navio seja do século V ou VI a.C., o que significa que tem mais de 2.500 anos. Esse navio antigo não estava sozinho. Os pesquisadores também encontraram 2 âncoras de ferro em formato de T invertido, datadas de cerca do século VII da Era Comum, e 4 âncoras de pedra da pré-história nas proximidades. Uma das âncoras de pedra estava quebrada e pode ter tido peças de madeira acopladas para ajudar a fixá-la no fundo do mar. Eles descobriram que o navio em si foi construído usando a técnica on-shell. As tábuas de madeira do navio eram conectadas de forma tão apertada que conseguiam sustentar o navio sozinhas, com vigas extras adicionadas apenas para deixá-lo mais resistente. Infelizmente, o casco de madeira do navio está muito frágil agora, porque pequenas criaturas marinhas que se alimentam de madeira o danificaram ao longo dos anos. Os cientistas estão sendo extremamente cuidadosos ao estudá-lo, para garantir que ele não se desfaça. Essa descoberta é tão importante porque o navio foi construído numa época em que a Sicília era super relevante para o comércio. Naquela época, os gregos e os fenícios estavam tentando controlar os mares muito antes de Roma se tornar soberana do Mediterrâneo. Ao estudar esse navio, os cientistas esperam aprender mais sobre como as pessoas viajavam e faziam comércio naqueles tempos antigos. Mais um naufrágio, desta vez na costa do Quênia. Pode ser da última viagem de Vasco da Gama. Esse explorador português foi o primeiro europeu a chegar à Índia por mar, contornando o Cabo da Boa Esperança. Pescadores locais descobriram o naufrágio em questão em 2013. Quando um arqueólogo subaquático foi conferir, encontrou alguns tesouros no local, presas de elefante e valiosos lingotes de cobre. Se essa descoberta realmente tiver relação com Vasco da Gama, então deve ser do século XVI. Foi o ano de sua terceira e última viagem à Índia. Da Gama liderou uma enorme frota de 20 navios, um dos quais era o São Jorge. A maior parte do navio está escondida sob camadas de coral, e uma equipe inteira de cientistas está cuidadosamente cavando trincheiras para encontrar partes da estrutura de madeira e do casco do navio. O que um barco está fazendo no meio de um deserto? Seria de se esperar encontrar uma embarcação marítima mais próxima da costa. Essa é a pergunta que os arqueólogos vinham fazendo há décadas. Em 1888, houve uma tempestade perto de um dos sítios arqueológicos mais importantes do Antigo Egito. Uma estrutura de madeira emergiu da areia, escavada por cupins. Os cientistas estavam determinados a resolver esse mistério. Em 2000, eles começaram a escavar o local perto de Abydos. Uma equipe americana de especialistas logo descobriu um barco de 21 metros de comprimento, e ele não estava sozinho. No total, havia 17 deles bem arrumados, um ao lado do outro. Era impossível tirá-los completamente devido às suas más condições. Por sorte, a madeira estava preservada o suficiente para que fosse possível obter uma amostra. As análises revelaram que eles tinham cerca de 5.000 anos, a frota mais antiga da história humana até o momento. A época de sua construção antecede as pirâmides de Gizé em meio milênio. Cada navio da frota repousava em um cofre que correspondia às suas dimensões. A sala tinha aproximadamente 1/3 do tamanho de uma quadra de tênis. Tinha paredes de tijolos de barro com mais de 120 desenhos de barcos. Os antigos egípcios os gravaram em paredes caiadas de branco que estavam excelentemente preservadas.
Os cientistas sabem da existência dessas câmaras misteriosas há mais de um século. Um arqueólogo britânico deparou-se com uma estranha estrutura a oeste do rio Nilo. Sua equipe teve um vislumbre das paredes internas. Infelizmente, uma seção do telhado desabou e foi preciso interromper a exploração. Os pesquisadores abandonaram o local, mas sua localização permaneceu nos mapas. A posição dos barcos levou os cientistas a pensar que eles estavam em uma margem do poderoso Nilo. Mas havia um problema com essa teoria. Hoje, o rio corre quase 11 quilômetros a oeste de Abydos. Estudos adicionais do terreno ao redor mostraram que o Nilo não mudou seu curso ao longo da história. Além disso, se os barcos flutuassem perto de uma doca, estariam em posições instáveis. Os 10 localizados em Abydos estavam perfeitamente paralelos uns aos outros. Só havia uma conclusão possível. Alguém os havia colocado deliberadamente daquele jeito. E deve ter se esforçado muito. Cada embarcação tinha espaço suficiente para até 30 remadores e podia realmente flutuar, não era protótipo. Mas os estudiosos ainda não sabem se as dali realmente navegaram em algum corpo de água no Antigo Egito. Isso não diminui a importância da descoberta. Anteriormente, os arqueólogos encontravam apenas modelos em pequena escala. Somente na tumba do rei Tut havia 35 modelos de barcos. Durante muito tempo, essas figuras foram as únicas pistas sobre a aparência das embarcações egípcias antigas. O design confirma que elas eram de verdade. Estes são os primeiros exemplos sobreviventes de algo chamado barcos construídos. Os povos antigos produziam embarcações primitivas escavando grandes troncos de árvores. A alternativa era o junco, que era amarrado para formar uma jangada. Os navios em Abydos tinham tábuas amarradas umas às outras. Esse foi um grande avanço na construção de embarcações. Durante sua vida, elas devem ter parecido impressionantes. A madeira era uma mercadoria valiosa na época e não existia no deserto. O cedro tinha de ser importado do Líbano. A única pessoa que podia se dar ao luxo de tal luxo era o faraó. O estudo da área ao redor da antiga frota forneceu mais respostas. Os cientistas descobriram uma estrutura de tijolos de barro onde os egípcios adoravam o faraó. Sua data aproximada de construção coincide com a dos barcos de madeira. Os mesmos tijolos com os quais essa construção foi feita foram usados para envolver a frota. Na época de sua produção, os cômodos em que eram armazenados tinham um teto. Essa é a seção que os arqueólogos encontraram no início do século XX. Assim como múmias em caixões, esses maravilhosos navios repousavam dentro de esplêndidos cofres. O exterior desses cômodos também era impressionante. As paredes externas tinham originalmente um reboco de pedra calcária branca. Ele refletia a luz do sol. Sob as condições do deserto, a estrutura que abrigava os barcos deve ter brilhado a quilômetros de distância. Os antigos construtores egípcios usaram a mesma técnica para cobrir as pirâmides 500 anos depois. Hoje, sua superfície parece irregular, mas nem sempre foi assim. Quando foram construídas, as pirâmides tinham uma camada superior de calcário branco e fino. A superfície era lisa e brilhava à luz do sol. Em vez de escadas, a camada externa das pirâmides era mais uma rampa elegante. Os arqueólogos ficaram com uma pergunta final: qual faraó era o dono da frota? A resposta estava a apenas 1,5 km do local. Foi lá que repousou a tumba de um faraó da quinta dinastia, o rei Senusret III. Sua época e estilo da construção coincidiam com os das câmaras com barcos. O final de seu governo pode explicar como eles foram parar no meio do deserto. O monarca provavelmente faleceu no norte do Egito. Em seguida, seu corpo foi transportado pelo Nilo até Abydos em uma maravilhosa procissão de barcos decorados. Posteriormente, os vasos eram baixados para câmaras próximas ao local de descanso final de seu proprietário. Isso tinha um significado simbólico. No sistema de crenças dos antigos egípcios, os navios desempenhavam um papel fundamental. Sua divindade suprema era Ra. Ele viajava pelo céu durante o dia na forma do sol. À noite, navegava pelo mundo subterrâneo em um barco solar. O faraó se identificava com Ra. É por isso que ele precisava de embarcações na vida após a morte. Essa era a única maneira de se regenerar, assim como o sol nasce todos os dias acima do horizonte. Essa crença existiu por milhares de anos. O faraó mais famoso, Khufu, também tinha um barco. Os cientistas o encontraram ao lado de sua pirâmide em Gizé. Ele é cerca de 4 séculos mais novo do que a frota em Abydos, mas o de Khufu era quase 2 vezes mais longo.
A Grande Pirâmide de Gizé e a tumba do Rei Tut são alguns dos achados arqueológicos mais famosos do Egito, mas há muitos outros segredos escondidos sob as areias intermináveis do deserto do Saara. Recentemente, em 2020, arqueólogos acharam uma cidade perdida lá. Eles a rotularam como a descoberta mais importante desde a tumba do Rei Tut em 1922. A cidade de Aten tem cerca de 3.000 anos. Os historiadores esperam que ela lhes dê uma visão única da vida cotidiana dos antigos egípcios. O famoso arqueólogo e egiptólogo Zahi Hawass proclamou o local como uma cidade dourada perdida. Aten localiza-se a cerca de 500 quilômetros ao sul da capital do Egito, Cairo. Fica perto do famoso Vale dos Reis. Os arqueólogos encontraram primeiro seções de paredes de tijolos de barro que se estendiam em todas as direções. Eles descobriram salas completas com ferramentas da vida cotidiana em seu interior. A equipe de pesquisa desenterrou uma padaria, um bairro residencial e um distrito administrativo. Todos datam da época em que a civilização egípcia era a mais rica de sua longa história. Os antigos egípcios também foram os primeiros a fabricar objetos de ferro. Em 1911, os cientistas encontraram um conjunto de contas de ferro perto de uma aldeia no Baixo Egito. Esses são os primeiros artefatos de ferro conhecidos. A descoberta é literalmente de outro mundo. Os povos antigos os fabricaram batendo em um pedaço de meteorito para dar forma. As 9 contas já fizeram parte de um colar ornamentado e agora estão enegrecidas e corroídas, o que é perfeitamente normal para uma peça de joalheria com mais de 5.000 anos. Elas consistem em uma liga de ferro e níquel. Os pesquisadores ficaram impressionados com a habilidade dos antigos joalheiros que processaram as contas. Seu trabalho artesanal é ainda mais impressionante quando se pensa que eles não conheciam as origens estelares do material. A Grande Pirâmide de Gizé também tem uma característica notável. Um grupo de pesquisa internacional investigou a resposta eletromagnética da estrutura às ondas de rádio. Eles descobriram que a pirâmide tem a capacidade de concentrar energia eletromagnética em seu interior. Isso ocorreu dentro de suas câmeras, bem como sob a base da pirâmide. Ela contém uma câmara subterrânea inacabada. Parece que a resposta eletromagnética está ligada às propriedades do calcário, o principal material de construção da Grande Pirâmide. Os resultados da pesquisa podem ter uma aplicação prática. A maneira como as células solares e os nanosensores funcionam poderia ser aprimorada por essa descoberta notável. Você está em uma feira de comida na Islândia quando vê algo pela primeira vez. Um pão vulcão. Você come uma fatia e, por incrível que pareça, o negócio tem um gosto ótimo. Desconfiada de como isso funciona, você dá uma olhada no processo de fabricação. Esta cozinha está estranha ou é impressão minha? O forno é a própria natureza, mais precisamente um campo de fontes termais. É melhor tomar cuidado para não se queimar com o vapor que brota do chão. Agora um padeiro islandês está mostrando sua receita tradicional de pão de centeio para você. Farinha de centeio, confere. Fermento, confere. Misture tudo e despeje em uma panela. Em seguida, é preciso cavar um buraco onde você colocará a panela para o pão assar. Você cava cerca de 40 centímetros até ver a água borbulhando no chão. Se quiser fazer como os moradores de lá, basta usar seu dedo para checar a temperatura da água. Credo, tá pelando. Na verdade, a terra é aquecida pela lava. A Islândia é uma das regiões mais vulcânicas do mundo, com mais de 30 vulcões ativos ao mesmo tempo. Depois de enterrar o pão na terra vulcânica, você o deixa lá e espera 24 horas até ficar pronto. No dia seguinte, o pão estará totalmente assado e super saboroso. Ah, e a melhor parte é que você acabou de participar de uma tradição antiga da Islândia. Os islandeses vêm fazendo isso desde os anos 1800. Vamos supor que hoje é seu primeiro dia de trabalho em um museu e que sua missão é limpar a máscara de Tutankhamon. Você pega seu material de limpeza e... Ah, não. Isso não pode estar acontecendo. Você acabou de quebrar a barba do Tutankhamon. Eu não desejaria essa tragédia nem para o meu pior inimigo. Essa história é verídica. Em 2014, um funcionário de um museu egípcio quebrou a barba da máscara do Tutankhamon e a colou, torcendo para que ninguém percebesse. Essa máscara foi descoberta em 1922 e é considerada um dos 10 símbolos da civilização humana. Ah, sabe a melhor parte dessa história? Os historiadores só descobriram a cola em 2016. Então, se você visitou o museu entre 2004 e 2016, deve ter visto a barba colada. Quando digo Saara, o que vem à sua mente? Um deserto infinito, né?
Bem, de acordo com cientistas, o Saara nem sempre é um deserto. De vez em quando ele fica verdinho, mas você provavelmente não verá isso em vida. A cada 10 mil anos, o Saara passa por um período de umidade, quando a areia dá lugar a uma vegetação exuberante e a lagos brilhantes. Isso acontece por causa de uma inclinação no eixo da Terra, que afeta as configurações climáticas ao redor do globo. Já pensou na esfinge cercada por uma floresta? Seria impressionante. E por falar em Saara, digamos que você viajou para o ano 1800 a.C. Se chegar na hora certa, pode até ver a construção da famosa Pirâmide Negra na cidade de Dahshur. Estas são as famosas pirâmides de Gizé, mas serviram para uma proposta semelhante, abrigar sarcófagos. Em 1892, arqueólogos que estavam escavando essa região encontraram uma parte importante da Pirâmide Negra que estava perdida há séculos. O Ben-Ben era a ponta das pirâmides egípcias antigas. Ele era formado por um bloco sólido, geralmente feito de calcário. A maioria deles era coberta de ouro e refletia os primeiros raios do sol todos os dias. Alguém aí me empresta uma máquina do tempo, por favor? Sabe quando você come algo muito apimentado e suas bochechas ficam vermelhas? Ao que tudo indica, isso também acontece com os pássaros. Por exemplo, os canarinhos podem mudar de cor depois de comer pimenta. Essas aves têm um pigmento especial que permite que elas mudem de cor dependendo do que comem. Então, se um canário amarelo comer pimentas vermelhas, ele pode ficar alaranjado ou vermelho. As pedras conseguem se mover sozinhas pelo chão afora? Bem, você pode ter essa impressão se visitar o Racetrack Playa, na Califórnia. O lugar é um lago seco que abriga um dos fenômenos mais estranhos do mundo, as pedras que andam. São pedras de uns 300 quilos que se movem em linha reta, deixando um rastro de até 460 metros. Elas foram descobertas nos anos 1900 e até pouco tempo ninguém havia tido a sorte de presenciar os passeios delas. Foi só em 2014, após muita observação e pesquisa, que alguns cientistas desvendaram esse mistério. As pedras que andam surgiram por causa do equilíbrio perfeito entre vento, gelo e água. Quando chove, a água que cai sobre a terra se congela e forma uma camada de gelo. Se estiver ventando, as pedras são facilmente empurradas, passeando pelo lago seco. Mas ei, se algum dia você for visitar o Racetrack Playa, não incomode as pedras. Na costa ocidental da França, você encontrará um local perfeito para passar as férias, chamado Offray. Ele atrai turistas que procuram paisagens cinematográficas e praias exuberantes. Mas não é só por isso. Lá, um fenômeno extraordinário acontece quando duas ondas com formatos diferentes batem uma na outra. Algo chamado cross-sea. É como se o mar se transformasse em um tabuleiro de xadrez gigante, dividido em centenas de quadradinhos. E não é uma ilusão de ótica. Isso só ocorre em locais onde águas de tipos diferentes se encontram. Se um turista viu um cross-sea em Ré, provavelmente houve uma tempestade em um mar diferente ali perto. Essa água de tempestade viaja com a ajuda das correntes e se encontra com a água de Ré, criando essas correntezas quadradas. Tirando essa ilha e Israel, não há nenhum outro lugar no mundo em que aconteça algo assim. O que vamos mostrar agora vai lhe dar arrepios ou fazer você se encantar. Eu diria que depende da hora do dia em que você verá este lugar. Perto da cidade de Gryfino, na Polônia, você encontrará uma paisagem inusitada, uma floresta de pinheiros, onde cada árvore tem base curvada. Se você for lá durante o dia, ficará fascinado pelas curvas de 90 graus das árvores. Dá até para usar os troncos como banquinho para fazer um piquenique. Mas visitar esse lugar à noite vai encher você de medo. Há uma camada fina de névoa pairando ao redor, fazendo a floresta parecer fantasmagórica. A ciência ainda não sabe explicar por que as árvores são assim. E aí, você visitaria esse lugar de dia ou de noite? Você saiu para acampar e de repente encontrou um grande nevoeiro. Isso pode acabar com suas fotos, mas você pode contar com uma coisa boa. Dias enevoados são perfeitos para um fenômeno chamado arco de névoa ou arco-íris branco. Ele ocorre por causa das inúmeras gotículas de água que fazem a névoa ser menor que 0,05 milímetros. Então, em vez de um arco-íris colorido, você vê um transparente, com bordas externas avermelhadas e bordas internas azuladas. Agora, vamos supor que você está andando por aí em uma cidadezinha da Europa, apreciando os prédios antigos e um clima agradável de verão. Você sente fome e resolve digitar no Google Maps o nome de um restaurante que seu amigo indicou. Ele só fica a 10 minutos a pé dali. Você segue o pontinho azul do seu GPS e chega a seu destino com facilidade e rapidez. A tecnologia é uma maravilha, não é mesmo?
Mas e se eu lhe dissesse que os Estados Unidos gastam mais de 2 milhões de dólares por dia para manter os satélites que fazem os GPS funcionarem? Pois é, esse é o preço. Para implementar isso, eles gastaram mais de 12 bilhões de dólares norte-americanos. Você já ouviu falar de uma coisa chamada bola de neve natural? Isso pode ser a prova de que a natureza é mesmo perfeita. Em 2016, as praias do Golfo de Ob, no nordeste da Sibéria, ficaram cheias de fileiras de bolas de neve gigantes. Bolas de 1 metro de diâmetro. Esse fenômeno raro e lindo acontece quando pequenos pedaços de gelo rolam movidos a ventos fortes e água. Quando mais adiante eles rolarem, mais gelo acumularão e mais gelo será polido. Aí eles acabam como bolas de neve gigantes e perfeitas. Elas já são deslumbrantes sozinhas. Agora imagine que maravilha quando estão juntas. Por que a Austrália é estranhamente tão vazia? Por que descobrimos tão pouco sobre os oceanos? Nosso planeta é uma esfera perfeita? E a Terra já foi mais roxa do que verde? Aposto que você não sabia esses fatos sobre nosso planeta. Então vamos descobrir tudo. A Austrália é realmente enorme. Para facilitar a compreensão, é quase tão grande quanto toda a Europa. Berço de cerca de 26 milhões de pessoas, está entre os países com menos população por área. Está classificada em 55º lugar no ranking da população mundial, enquanto possui a 6ª maior área territorial. Por que tanta área vazia? Um bom palpite seriam os muitos animais perigosos escondidos atrás de cada pedra. Pelo menos isso é o suficiente para eu evitar a Austrália. Mas há uma razão específica para explicar isso. A aridez do país garante que 85% da população viva a 50 quilômetros da costa, e 80% dela habita ao lado leste, onde as chuvas são mais comuns. Embora haja uma falta geral de precipitações, apenas 20% da Austrália é de deserto inabitável e somente 40% é considerada inabitável para os padrões humanos. O consumo de água é realmente maior do que a precipitação média anual. Mas há outra fonte antiga de água escondida no subsolo, que pode sustentar uma população muito maior. É um dos maiores recursos subterrâneos de água doce do mundo, a Grande Bacia Artesiana. Ela abrange impressionantes 1.700.000 km², o que equivale a 1/5 do tamanho da Austrália, e contém água suficiente para cobrir a Terra com uma camada de 50 centímetros. Ou melhor ainda, poderia fornecer água suficiente para matar a sede dos australianos nos próximos 1.500 anos. Apenas 6,5% do país tem o solo adequado para a agricultura, o que não parece uma quantidade muito grande. Mas, caso você tenha esquecido, o território é enorme, e essa pequena porcentagem é do tamanho da França. Com essa grande área disponível para a agricultura, a Austrália tem mais do que o suficiente para alimentar sua população, além de exportar mais de 70% dos produtos agrícolas para o exterior. Então, com tanta terra, comida e água, por que os números populacionais são tão baixos? O motivo é o processo de migração muito lento. Primeiro, apenas pessoas do Reino Unido viviam por lá. Então, as fronteiras foram abertas para outros europeus, e essa restrição ficou em vigor até 1973. Você imagina que quase 200 anos seria tempo suficiente para muitas pessoas migrarem, mas a Austrália ficava muito longe. O risco de viajar para um lugar tão distante e os custos da viagem fizeram com que os europeus preferissem as opções mais curtas e baratas para migrar para outros lugares, como o Canadá ou Estados Unidos. Nos últimos 2.000 anos, as pessoas entenderam que a Terra é redonda. Mas você sabia que ela não é uma esfera perfeita? Através da rotação oscilante, nosso planeta muda constantemente de tamanho, bem lentamente, é claro. Os polos norte e sul são surpreendentemente planos. A Terra é muito parecida com uma bola sendo esmagada. Imagine que há uma mão gigante com os dedos pressionando os dois polos. Por causa dessa pressão, o Equador fica um pouco saltado para fora. Junto com um campo gravitacional irregular, nosso mundinho tem muitas falhas de gravidade. Algumas positivas e outras negativas, criando uma superfície irregular, rochosa e acidentada. Alguns lugares têm mais gravidade do que outros. Se você subisse em uma balança ao longo do Equador, pesaria 0,5% menos do que nos polos. Não é muito e, definitivamente, a viagem não vale a pena para mudar seu peso. Se você medisse o comprimento desde o centro até o ponto mais distante da Terra, ficaria chocado que o Monte Everest não está no fim. Em vez disso, esse ponto fica ao longo do Equador, que é a parte saliente.
A montanha do Equador, Chimborazo, seria na verdade o ponto mais alto da Terra, pois é o mais distante do nosso centro. Ainda temos cerca de 80% do oceano para mapear, o que é uma loucura, considerando quanto exploramos do sistema solar em comparação. Mas ainda estamos cientes de muitos detalhes inacreditáveis sobre o oceano. Ele abrange mais de 70% da superfície do mundo, onde habita 94% da vida selvagem da Terra, e até 80% do oxigênio do planeta é produzido por parte da vida que existe nele, principalmente o plâncton, algas e bactérias. Um dos lugares mais famosos já mapeados é a Fossa das Marianas, o ponto mais profundo da Terra, com quase 11 quilômetros de profundidade e 5 vezes o comprimento do Grand Canyon, além de ser mais profundo do que a altura do Monte Everest. Ela abriga também um dos relevos marinhos mais antigos da Terra, casualmente escondido por cerca de 180 milhões de anos. A pressão na parte inferior é superior a 1000 bar, o que é cerca de 1000 vezes mais do que a pressão normal. Ainda assim, a vida ainda prospera ali. Em todo o oceano, estima-se que existam mais de 3 milhões de naufrágios nas profundezas escuras. Inúmeros artefatos permanecem intocados, e pode haver mais coisas do que em todos os museus do mundo. A dorsal meso-oceânica é a mais longa do mundo, chegando a 65 mil quilômetros. Isso é quase 10 vezes o tamanho dos Andes, a maior cadeia de montanhas. O Sol é a razão por trás das cores azul e azul esverdeada de água do oceano. Isso não se deve ao reflexo do Sol, embora ambos sejam azuis pelo mesmo motivo. A superfície do nosso planeta recebe luz branca do Sol e absorve com mais força as luzes laranja, vermelha e amarela. Ela não absorve tanto a luz azul, então essa retorna como a vemos. Claro, isso só ocorre com base na pureza da água. Se ela estiver cheia de lama ou algas, estas dispersam a luz e se sobrepõem ao azul natural da água. Existem muitos fatores que determinam quais cores vemos no nosso planeta. Você poderia acreditar que ele não era verde antes? Em vez disso, era roxo. A clorofila na nossa atmosfera absorve principalmente os comprimentos de onda azul e vermelho do Sol e reflete os verdes, que é como o vemos no nosso planeta hoje. Há muito tempo, micróbios antigos chamados retinianos dominavam a Terra em vez da clorofila. Eles absorviam a luz verde e refletiam a vermelha e a violeta. Esses micróbios tinham uma estrutura mais simples, por isso eram mais fáceis de produzir no ambiente de baixo oxigênio da Terra primitiva. Eles davam ao nosso planeta uma cor mais roxa ao invés de verde. Mas a clorofila é mais eficiente, e à medida que o nosso mundo se desenvolvia, acabou assumindo o controle. Imagine que, bilhões de anos atrás, observadores distantes pudessem ver nossa casa como um pequeno ponto roxo. Será que nós também éramos roxos? Provavelmente não. A maior árvore daqui é uma sequoia gigante chamada General Sherman, que tem mais de 85 metros, quase atingindo a altura de um prédio de 26 andares. Acredita-se que ela tenha 2.700 anos, com uma circunferência de 25 metros. Seu peso é de impressionantes 1.800 toneladas. Isso é pesado, mas não a coisa viva mais pesada do mundo. Em Utah, um enorme bosque chamado Pando funciona como uma colônia única de árvores. O enorme sistema radicular conecta todas elas, com até 47 mil caules, pesando até 6 mil toneladas e com 80 mil anos. Isso torna esse conjunto o ser vivo mais antigo conhecido pelos humanos. Agora, e quanto à maior área de um ser? Ao largo da costa da Austrália Ocidental, uma alga cresce a um tamanho impensável. A erva daninha de Poseidon vem crescendo há 4.500 anos, espalhando brotos de clones subterrâneos, além de ser toda conectada e compartilhar o mesmo DNA com a maioria deles. Ela abrange enormes 200 km², o mesmo que 28 mil campos de futebol ou todo o estado de Nebraska. E não vai parar por aí, pois continua a crescer 50 centímetros a cada ano. É difícil imaginar a escala desses seres enormes. Agora, imagine se fossem todos roxos. Dê uma olhada no seu papel alumínio. Um lado dele é sempre brilhante e o outro é opaco. Quando as folhas são produzidas, elas são achatadas com rolos e ficam tão finas que os rolos as rasgam. Para evitar isso, o papel alumínio é dobrado e 2 camadas são enroladas por vez. Assim, os lados voltados para o rolo são brilhantes e os que ficam no meio, um voltado para o outro, são opacos. Os pequenos fiapinhos de borracha nos pneus dos carros ou bicicletas, que parecem ter um significado desconhecido, na verdade não têm nenhuma finalidade. Eles surgem durante o processo de produção. Quando a borracha é misturada com carbono,
e o produto é colocado em um molde de pneu, onde é espalhado sob alta pressão de ar. Para fazer um bom pneu, a borracha deve cobrir a superfície completamente. Mas tem um problema. Bolhas de ar podem se formar entre o molde e a borracha. Para garantir que isso não ocorra e que aconteça um escape de ar extra, o molde tem pequenos orifícios por toda parte. Um pouco de borracha penetra ali e quando o pneu está pronto, a borracha que entra nesses buraquinhos se transforma nesses pequenos fiozinhos. Ninguém se incomoda a ponto de removê-los porque isso exigiria mais tempo e esforço e esses fios não fazem mal. Aqueles pequenos pontinhos pretos nos vidros dianteiros dos carros não estão ali só para dar um design sofisticado. Eles são chamados de fritas e tornam a superfície do para-brisa mais áspera para que a cola possa aderir melhor e fixá-lo na estrutura do veículo. Além disso, o esmalte preto bloqueia a luz ultravioleta do sol, que pode derreter a cola embaixo das borrachas ao redor da janela. O problema é que a faixa preta aquece mais rápido do que o vidro transparente. Então, os minúsculos pontos ajudam a distribuir uniformemente a temperatura. Quando você passa um tempo nadando ou tomando banho, seus dedos das mãos e pés ficam todos enrugados. A pele possui 3 camadas: o tecido subcutâneo, a derme, que contém os vasos sanguíneos e os nervos, e a epiderme, que fica em cima e protege as outras camadas, além de garantir que a água não evapore do corpo. A epiderme é composta de 4 camadas, e a mais superior delas, o estrato córneo, é a que você vê quando olha para a pele. Ali há células de queratina mortas, que são constantemente eliminadas. Essa camada protege seu corpo do meio ambiente. Se você expuser os dedos das mãos ou dos pés à água por um longo tempo, essas células mortas absorvem a água e a pele incha. Uma vez que estão presas ao tecido, as rugas parecem compensar o aumento da superfície da camada externa. Isso não acontece com o resto do seu corpo, pois os dedos dos pés e das mãos têm a camada mais espessa dessas células de queratina, por serem as partes do corpo mais expostas a danos. Tente falar com a sua voz normal quando estiver chorando e provavelmente não irá funcionar. A voz muda consideravelmente e mesmo as pessoas que não conseguem te ver percebem que algo está errado. O problema é que as lágrimas causam alterações no trato vocal, criando vários problemas nele que são quase impossíveis de dominar, mesmo se tentarmos. A mandíbula fica tensa, a laringe sobe e a voz fica mais aguda. As cordas vocais incham e não conseguem funcionar corretamente no momento. Os seios da face também incham e o som fica anasalado. As conchas do mar têm o som do oceano. Desculpe ter que dizer, mas isso não é verdade. A forma da concha amplifica todos os ruídos ao seu redor e você os ouve de forma mais distinta, uma vez que estão concentrados em um só lugar. O ar que entra na concha se choca com as superfícies internas e ressoa por dentro. O efeito sonoro depende da forma e do tamanho dela. Se ela for grande, o ar circula por mais tempo e a inclinação é mais baixa do que em uma menor. Fundos verdes são comumente usados na produção de filmes e vídeos para efeitos visuais. A resposta mais simples para isso é divertida e simples. As pessoas não são verdes. O cineasta precisa de uma cor que não seja usada em nenhuma parte da cena, para que tudo o que seja verde fique oculto. Cores como laranja, amarelo ou vermelho e seus tons não funcionam, pois são semelhantes ao tom de pele das pessoas, ao contrário do verde e o azul, que também não são naturais para os cabelos. Então, essas são as cores escolhidas principalmente para o fundo. O verde é mais comum porque é mais fácil de trabalhar, já que é mais luminoso e assim precisa de menos iluminação do que um fundo azul. Quando esse recurso é utilizado, as pessoas não podem vestir verde se precisarem estar visíveis. Se alguém usar algo desse tom, essa parte ficará transparente. Quem precisa ficar invisível para alguns efeitos se veste com essa cor. E a equipe de pós-produção pode sobrepor a imagem. A maioria dos quadros negros das salas de aula, apesar do nome, são verdes. No século XVIII, os alunos usavam pequenos quadros individuais para escrever em sala de aula em vez dos cadernos que temos agora. As placas eram feitas de ardósia ou madeira e, na verdade, eram pretas. Posteriormente, os professores começaram a usar quadros também, mas de tamanho maior. O material não era conveniente, por isso, na década de 1960, as empresas começaram a produzir os quadros de forma diferente. Para isso, usaram placas de aço revestidas com esmalte verde. As peças eram mais leves e menos frágeis, e funcionavam perfeitamente. E são os quadros que normalmente usamos hoje em dia. Então, a cor mudou devido aos avanços do design, mas o nome ainda é o mesmo. O 13 é às vezes chamado de dúzia de padeiro. E há uma história divertida por trás disso. Na época da Inglaterra medieval, os padeiros tiveram uma ideia para resolver um problema. Os pães costumavam ser de tamanhos distintos,
por causa da diferença no crescimento da massa e da falta de equipamentos para pesar adequadamente. Um cliente que comprava uma dúzia ficava muito insatisfeito se alguns dos pães que recebia fossem visivelmente menores do que os outros. Para compensar isso, os padeiros costumavam adicionar um 13º pãozinho, para que ninguém reclamasse. O AM e o PM das horas são siglas em latim. AM significa ante-meridian, ou seja, antes do meio-dia. PM representa post-meridian, ou depois do meio-dia. As siglas em latim são usadas para muitas outras abreviações, como para a unidade de medida libra. A abreviação LB significa libra pondo, ou libra peso. De vez em quando você pode encontrar seus gatos relaxando dentro da pia. Eles adoram esse lugar e a banheira, porque costumam ser os mais frescos da casa. Portanto, se estiver calor, muitos bichanos, especialmente os de pelos compridos, preferem se refugiar em um ambiente mais confortável. O banheiro também é geralmente o local mais silencioso, onde as pessoas não entram o tempo todo. Então, eles se sentem menos incomodados ali. Uma pia pode servir aos felinos como plataforma de observação, já que é mais alta e, de lá, eles podem ver e controlar o que está acontecendo em seu território. Normalmente, as alianças de noivado e de casamento são usadas no quarto dedo. A tradição vem dos antigos Egito, Roma e Grécia. As pessoas os usavam nesse dedo porque acreditavam que havia uma veia nele que conduzia direto ao coração. Usar uma aliança simbolizava que o coração da pessoa estava ocupado. Originalmente, o anel era colocado na mão direita porque se achava que a esquerda gerava infelicidade. Alguns países mudaram para a esquerda mais tarde. Agora sabemos que não existe veia que conduza ao coração, mas a tradição continua viva. É sempre nesse dedo. Outra explicação é ainda mais simbólica. Junte as mãos de forma que os mesmos dedos das duas se toquem. Dobre os dedos médios para dentro. Os polegares simbolizam os pais e conseguimos separar os polegares porque deixamos nossos pais. Os indicadores representam os irmãos e somos capazes de separá-los porque temos vidas distintas. Os mindinhos simbolizam o casal e os filhos. Também é possível separá-los, porque os filhos vão embora. Os dedos anelares representam os dois parceiros. Tente separá-los. Não dá, pois eles compartilham a vida. Na maioria dos países, os vestidos de noiva são tipicamente brancos, mas essa tradição não é tão antiga quanto se imagina. Até no século XIX, eles eram de qualquer cor aleatória. Basicamente, a noiva apenas usava o seu melhor vestido. Como regra, não eram brancos, pois naquela época não havia água corrente e o branco não era uma cor prática. Ela também foi associada ao luto. As mulheres reais geralmente se casavam de vermelho. Isso até 1840, quando a rainha Vitória se casou com um vestido branco. No início, os aristocratas desaprovaram o gesto, mas menos de uma década depois, o branco se tornou amplamente aceito, pois era associado à pureza e à inocência. Yoho, yoho! Agora eu sou um pirata. Desculpe ser um estraga-prazeres, mas se você acha que ser pirata ou marinheiro antigamente era legal, aqui está a dura verdade. Não era só cantar cantigas sobre o mar e fazer viagens épicas pelos 7 mares em busca da fonte da juventude ou de cavernas cheias de ouro. Não era tão legal estar no mar o tempo todo, e tenho 5 motivos que provam isso. Imagine o seguinte, você está empolgado, esperou muito para que esse dia chegasse e finalmente agora é oficial. Você vai se tornar um marinheiro de verdade. O capitão diz para você se preparar, pois no dia seguinte embarcará em uma jornada que vai durar cerca de 6 meses. Isso se a sorte estiver a seu favor, pois as tempestades e o canto das sereias podem complicar as coisas. Então, é hora de arrumar a sua bagagem. Agora vamos pausar esse sonho por um segundo, pois já temos o problema número 1. Essas coisas que você está colocando na mochila devem ser apenas algumas peças de roupa. Os marinheiros só tinham um par de roupas que eles quase nunca lavavam durante a viagem, já que acreditavam que a sujeira e o suor os protegeriam dos ventos e chuvas. Ok, vamos voltar para a nossa situação hipotética. Você se despede da sua família e parte para o porto, onde seu novo lar está esperando. Um dos membros da tripulação lhe dá boas-vindas com cara de poucos amigos e mostra onde você vai dormir. Isso faz você começar a questionar se foi uma boa ideia querer ser marinheiro. Depois de ver seu aposento, você constata que não terá conforto algum nessa viagem. Aí surge o segundo problema. Os navios são absolutamente abarrotados. Na época, os marinheiros tinham que aceitar viver sob tais condições, quer trabalhassem para navios comuns ou até para famosos, como Cristóvão Colombo. Os navios Ninha e Pinta, ambos de Colombo, eram as melhores embarcações da época.
Mesmo assim, isso não mudava o fato de que eles eram tão pequenos que os homens não tinham lugar para dormir, o que traz à tona o terceiro problema. Dormir muito perto dos colegas, em um convés apertado onde mal conseguiam se mexer, não fazia muito bem à saúde dos marinheiros. E ir para baixo do convés não era uma opção, já que não havia ar fresco lá. E ainda tem o risco de cruzar com algum rato, então dê adeus à sua higiene pessoal. Caso você esteja se perguntando como esses ratos chegaram lá, saiba que essas criaturas nadam muito bem. Outra coisa, os marinheiros ficavam em alto mar, fizesse chuva ou sol, então geralmente sentiam frio e ficavam molhados, o que também comprometia a saúde deles. E por falar em saúde, temos o quarto problema, a comida e a fome. Os marinheiros não tinham suas próprias mini geladeiras com diferentes tipos de comida na época, como os luxuosos cruzeiros têm hoje em dia. Então precisavam inventar maneiras de guardar comida suficiente para durar meses ou até anos. Por causa disso, as opções de comida eram muito limitadas. Não era nada sofisticado. Uma das comidas mais comuns nos navios era carne de sol, e não era tão apetitosa quanto você está imaginando. Ou o biscoito hardtack, também chamado de folha de ferro, e esse nome criativo tem um motivo. Esse biscoito era basicamente uma mistura de água e trigo, com formato de tijolo e gosto de papelão. Era duro, feito pedra, e só podia ser comido se fosse amolecido em algum líquido. Nossa, seria incrível se os marinheiros pudessem mergulhá-los em um chazinho da tarde, né? Às vezes esses biscoitos marítimos eram tão duros que os marinheiros precisavam quebrá-los com um soco para poder comer. Desde que fosse guardado longe de líquidos, o hardtack raramente estragava. Eles podiam ser comidos mesmo depois de um ano. Na maioria das vezes, era desafiador mantê-los secos dentro dos barris de madeira. Isso quando os barris não ficavam infestados com insetos que deixavam os biscoitos todos furados. Mas os marinheiros os comiam assim mesmo. É preciso tirar proteína de algum lugar. A essa altura, você já deve ter percebido que não havia frutas nem legumes na alimentação dos marinheiros. Isso causava deficiência de vitaminas em muitos deles. Sabe aqueles piratas e marinheiros banguelos dos filmes? Pois é, tudo por causa de uma má nutrição. E os biscoitos duros provavelmente não ajudavam também. Mas quando os marinheiros ficavam sem comida, ter uma alimentação equilibrada era provavelmente a menor de suas preocupações. Antigamente, uma viagem dessas levava muito mais do que esperado, por causa das condições climáticas. Às vezes não tinha vento suficiente para empurrar o navio adiante, ou alguma tempestade forte sacudia a embarcação e as ondas e a água destruíam as reservas de comida. Quando essas situações aconteciam, os marinheiros ficavam sem ter o que comer. Aí, o recurso era jogar a rede no mar e pegar alguns peixes, né? Mas os marinheiros não comiam peixe, nem se estivessem morrendo de fome. Muitos capitães mencionaram isso em seus diários de bordo, que eram anotações feitas diariamente. Pegar peixes não era problema, na verdade. Muitos tipos diferentes caíam nas redes. Mas eles tinham que devolver todos para o mar. Durante a era de exploração, Antônio Pigafetta mencionou em seu diário de bordo que a tripulação de seu navio havia pegado uma quantidade incrível de peixes, mas que não tinha comido nenhum. Outra coisa, na mesma anotação, ele mencionou que 40 marinheiros haviam perdido suas vidas. Naturalmente, os marinheiros achavam que só os peixes venenosos eram perigosos. Por causa disso, acabavam comendo apenas os peixes que conheciam. Mas mesmo um atum bem cozido poderia ser venenoso. Eles tiveram que aprender isso a duras penas. Mas havia alguns métodos para verificar os peixes. Os marinheiros espanhóis, por exemplo, colocavam moedas de prata neles. Se a prata mudasse de cor, aquele peixe era venenoso e, portanto, não comestível. Nesse caso, eles jogavam tudo de volta no mar. Outros marinheiros colocavam no convés os peixes que pegavam e observavam se moscas ou outros insetos viriam para pousar neles. Se não pousassem, é porque os peixes eram venenosos, mas se os insetos viessem, é porque eram seguros para comer. O problema de comer peixes pesados em alto mar data do século 7 a.C. Curandeiros imperiais da China antiga sabiam que comer peixe era o motivo da morte de alguns marinheiros, mas não podiam provar que os peixes eram venenosos. O mistério continuou sem solução até o século 19. Em 1886, um médico cubano finalmente descobriu que alguns peixes continham veneno em seus tecidos e músculos, mesmo quando eram de uma raça considerada segura para consumo. Esse tipo de veneno, na verdade, é algo encontrado nos plânctons. Alguns peixes podem comer esse plâncton sem ser afetados, mas ele ficava armazenado dentro de seus corpos. E à medida que cresciam, a quantidade de veneno aumentava. Isso é algo que não sai, não importa quantas vezes o peixe seja cozido.
Se você ainda acha que a vida de marinheiro nos tempos antigos parecia ser empolgante, este quinto problema vai te convencer do contrário de uma vez por todas. Digamos que você tenha conseguido se dar bem com seus colegas, ficar limpo e saudável e comer todos os dias. Mas tem sempre o risco de ser pego pelos piratas, e eles não eram simpáticos. Então, se você não acabasse virando comida de tubarão, teria que levantar bandeira branca e se juntar aos piratas. Não é a carreira com a qual você sonhava, né? Boa sorte passando o resto da sua vida esfregando o piso do convés. A torre do Empire State Building foi projetada para servir como estação de ancoragem para dirigíveis. Naquela época, as pessoas acreditavam que esses dirigíveis se tornariam o principal meio de transporte no futuro. O projeto incluía pranchas de desembarque, estâncias de check-in e alfândega e assim por diante. Depois, os engenheiros perceberam que o vento lá em cima era forte demais para seus planos e desistiram da ideia. Angel Falls, a maior cachoeira ininterrupta do planeta, tem mais de 2 vezes a altura do Empire State Building. Durante a estação seca, a água que cai às vezes evapora antes mesmo de atingir o solo. Um dos sons mais misteriosos já ouvidos na Terra foi o bloop. Ocorreu em 1997 e lembrava o barulho dos animais marinhos, mas o volume era muito alto para um som produzido por uma criatura viva. A Antártida pode parecer um campo gigante de gelo, mas na verdade há um enorme continente embaixo. Isso significa que tem vulcões, montanhas e vales, como qualquer outro continente. Os cientistas descobriram recentemente que a massa de terra da Antártida tem o ponto mais baixo do planeta, bem como enormes cadeias de montanhas. Se algum dos numerosos vulcões entrasse em erupção, derreteria uma grande parte do gelo da superfície e aumentaria o derramamento de gelo no oceano. O nível do mar subiria e inundaria áreas costeiras ao redor do mundo. As águas oceânicas também seriam desestabilizadas, colocando em risco a vida marinha. Ainda bem que todos esses vulcões estão adormecidos no momento. Um dia no Polo Sul dura 6 meses neste continente. O Polo Sul tem apenas um pôr do sol e um nascer do sol durante todo o ano. A Terra primitiva pode ter sido roxa, não verde. Existe uma teoria de que micróbios antigos usavam outras moléculas além da clorofila para absorver a luz solar. Essas moléculas provavelmente davam aos organismos vivos uma tonalidade violeta. Durante a Idade da Pedra, toda a população da Europa Central era de cerca de 1.500 pessoas, o que significa que todas caberiam em um navio de cruzeiro de médio porte nos dias de hoje. Os astrônomos descobriram que a Via Láctea pesa cerca de 1,5 trilhão de massas solares, e uma massa solar é a massa do nosso Sol. Uma pequena parte desse peso é um buraco negro supermassivo no centro da galáxia, com 4 milhões de massas solares e 200 bilhões de estrelas. O resto é matéria escura, misteriosa e invisível. Se todas as camadas de gelo e geleiras do Ártico derretessem ao mesmo tempo, o nível do mar subiria até a altura de um prédio de 26 andares. Sob luz negra ou ultravioleta, as bananas maduras parecem azuis brilhantes. Isso acontece devido à clorofila que se decompõe quando a fruta está amadurecendo. O Oceano Pacífico encolhe a cada ano, devido aos movimentos das placas tectônicas, e o Oceano Atlântico fica maior, na mesma proporção. Atualmente, existem apenas 2 camadas de gelo no mundo após a última era glacial do planeta. A primeira é o manto de gelo da Groenlândia. A segunda, a camada de gelo da Antártida, é enorme, é do tamanho do México e dos Estados Unidos continentais juntos. Ondas de tsunami muitas vezes passam despercebidas. Elas não sobem mais do que vários centímetros acima da superfície até atingirem águas rasas. Quando o oceano é profundo, porém, elas podem viajar tão rápido quanto um avião comercial de longa distância. Os corais que vivem em águas rasas produzem sua própria proteção contra o sol. Sem ela, a luz solar prejudicaria as algas que vivem dentro deles. Para proteger essas algas, que são a principal fonte de alimento dos corais, eles fluorescem. Esse processo produz proteínas que atuam como protetor solar. Quase 90% de toda atividade vulcânica na Terra acontece nos oceanos. O Pacífico Sul tem a maior concentração de vulcões que as pessoas conhecem. Há um aglomerado de vulcões que tem 1.133 cones vulcânicos. Todos eles estão ativos e confinados em uma área do tamanho do estado de Nova York. O Zemshun Canyon, no meio do mar de Bering, é o maior desfiladeiro subaquático já descoberto. Há mais tesouros e artefatos no fundo do oceano do que em todos os museus do mundo juntos.
Em 1900, um dos furacões mais fortes surgiu perto da América Central e no Golfo do México. Em seguida, chegou à Flórida e ao Texas, e é considerado o furacão mais devastador da história dos Estados Unidos. Ele foi detectado pela primeira vez em 27 de agosto e durou muitos dias. Quando chegou à costa do Texas, a tempestade se transformou em um furacão de categoria 4. Os furacões são categorizados em velocidade e intensidade do vento usando algo chamado escala Saffir-Simpson. Existem 5 categorias diferentes, de 1 a 5, sendo 1 o mais fraco e 5 o mais forte. O povo de Galveston teve menos de 4 dias para se preparar para a tempestade que chegou até Oklahoma e Kansas. O furacão então seguiu para as grandes planícies e virou em direção aos Grandes Lagos, na Nova Inglaterra, e atingiu o sudeste do Canadá. A tempestade foi tão forte que mais de 3.600 casas foram danificadas, embora fossem resistentes o suficiente para resistir à tempestade. Considerando os números da população naquela época, atualmente equivaleria a centenas de milhares de casas destruídas, se não milhões. Lago Manchado. Dizem ser o local mais mágico do Canadá. No inverno e na primavera, este é apenas um lago normal, que se parece com qualquer outro, mas tente ir lá no verão, quando a água começa a evaporar. Será como se você tivesse entrado em um mundo diferente, uma paisagem pontilhada com manchas azuis, verdes e amarelas. Durante o verão, se formam mais de 300 piscinas, e elas parecem mágicas. Ao longo dos séculos, as pessoas acreditavam que tinham propriedades curativas diferentes. E a explicação para as cores vibrantes é pura ciência. Cada uma tem uma alta concentração de diferentes minerais. Vivemos dentro do Sol. Sua atmosfera se estende muito além de sua superfície visível. E mesmo que a Terra esteja a 150 milhões de quilômetros de distância da estrela, ainda está ao alcance da atmosfera solar. Auroras acontecem quando partículas carregadas do Sol são capturadas pelo campo magnético da Terra e colidem com a atmosfera superior perto dos polos. A velocidade da rotação do nosso planeta está gradualmente diminuindo. Isso acontece a um ritmo sem pressa de 17 milissegundos por 100 anos. Por causa disso, nossos dias estão se tornando mais longos, e ainda assim, somente depois de 140 milhões de anos, o dia na Terra durará 25 horas. O continente mais meridional da Terra, a Antártida, é apenas o 5º maior, mas contém quase 70% da água doce do planeta e 90% do gelo do mundo. A Antártida também é considerada um deserto. Muitas rochas na Terra têm origem marciana. Os cientistas analisaram o conteúdo químico de alguns meteoritos encontrados no deserto do Saara, na Antártida e em outros lugares, e descobriram que essas rochas chegaram do planeta vermelho. O maior castelo de areia do mundo está localizado na Dinamarca. Os 30 escultores de areia que o criaram usaram mais de 5.000 toneladas de areia. Para torná-lo mais durável, foram adicionados 10% de argila juntamente com uma camada de cola. Ele foi construído para resistir a invernos longos e tempestuosos. Alguns fótons que não são absorvidos são remitidos, e seu comprimento de onda determina a cor que vemos. Quando você expõe um material à luz solar ou fótons de energia mais alta, isso pode danificar seus cromóforos, razão pela qual eles não serão capazes de emitir fótons em determinados comprimentos de onda. Os materiais vermelhos desbotam mais a luz do Sol. Seus cromóforos emitem luz vermelha de uma forma que absorvem fótons do resto dos comprimentos de onda. De 60 a 100 toneladas de poeira espacial chegam à superfície do nosso planeta todos os dias. Essas minúsculas partículas cósmicas são liberadas principalmente por cometas, que geralmente são feitos de poeira e gelo. Quando o Sol transforma esse gelo em vapor, a poeira restante viaja para a Terra. Houve uma época em que literalmente chovia carne em Kentucky. Em 1876, os moradores de Olympia Springs estavam fazendo suas rotinas diárias quando, de repente, começou a cair carne do céu azul e limpo. A carne cobriu uma área de 90 por 35 metros. As pessoas se reuniram para testemunhar a ocorrência. Algumas mais ousadas se aventuraram a provar a carne para adivinhar sua origem. Com o tempo, a maioria dos habitantes locais perdeu o interesse. No entanto, havia um cientista dedicado que propôs uma explicação intrigante. A carne era proveniente de abutres. Na verdade, um monte de vômito de abutres. Eca! Quando estão angustiadas, essas aves tendem a extrair o alimento de suas barrigas. Isso as torna mais leves para uma fuga rápida. A condição da carne combinada com essa teoria pode explicar o evento misterioso. E essa não é a única coisa estranha que caiu do alto. A chuva de animais pode ser de peixes e sapos.
Em 1994, uma substância gelatinosa caiu no chão em Oakville. A gelatina estelar era uma gosma misteriosa e fez com que quase todos os residentes ficassem doentes com sintomas semelhantes aos da gripe. Os especialistas analisaram a substância e descobriram que continha glóbulos brancos humanos e 2 tipos de bactérias. Uma delas pode ser encontrada no sistema digestivo humano. A origem da substância e sua conexão com os sintomas semelhantes aos da gripe permanecem desconhecidas. Ao contrário do folclore que atribui sua origem ao céu, a geleia estelar pode ter diversas fontes, como os ovidutos de sapos, ou se formar por meio do agrupamento de animais aquáticos gelatinosos. Certos tipos de fungos, principalmente quando em estado de decomposição, são capazes de assumir uma consistência gelatinosa, e até mesmo os fungos viscosos podem apresentar características semelhantes. Agora, imagine ter medo de aranhas e depois ver isso. No leste do Brasil, houve uma incidência de aranhas caindo do céu. Na verdade, a chuva de aranhas não é tão incomum quanto se pode supor. Isso já aconteceu em lugares como Flórida, Argentina e outras partes do mundo. Acontece que há algumas delas que vivem e caçam juntas. Elas fazem uma grande teia entre arbustos e árvores para capturar mais insetos, mas um vento forte pode rasgar a teia e levar as aranhas para o ar, fazendo com que pareça que há uma chuva. A próxima na lista de coisas estranhas que caem do céu são as bolas de golfe. Em um dia de setembro de 1979, jogadores de golfe da Flórida vivenciaram esse fenômeno. De repente, um monte de bolas começou a cair do céu direto para o campo. Especialistas em meteorologia disseram que um tornado havia passado pelo litoral e coletado um pouco de água de um lago próximo ao campo. A tempestade também pegou um monte de bolas pelo caminho. Quando o tornado se acalmou, todas caíram. Outro caso interessante ocorreu no noroeste do Pacífico. A chuva leitosa foi provocada por uma tempestade de poeira em um lago rico em sal do Oregon. Em um primeiro momento, os cientistas pensaram que havia sido causada pela erosão do vento em áreas queimadas, mas isso não coincidia com a direção dele. Outra pista foi a composição da água, semelhante à de um lago seco. Então, eles concluíram que ela poderia ter vindo do Summer Lake, no Oregon. Trata-se de um lago raso que seca durante o período sem chuva. Uma tempestade com ventos fortes havia atingido o local na noite anterior à chuva leitosa, possivelmente levantando poeira no ar. Ela deixou um resíduo branco em carros e janelas em 15 cidades. A chuva de sangue, ou vermelha, pode parecer um enredo de filme de terror, mas é real. Ela tem aparência de sangue e vem confundindo as pessoas desde os tempos de Ilíada de Homero. Naquela época, as pessoas achavam que era sangue de verdade caindo do céu, e isso era visto como um mau presságio. Mas a ciência entrou em cena para esclarecer as coisas. Esse fenômeno geralmente é causado por coisas inofensivas, como poeira vermelha ou micro-organismos minúsculos flutuando na água. Às vezes, é o trabalho de microalgas verdes. A neve de melancia pode parecer tentadora, mas não é um lanche. Mesmo em pequenas quantidades, pode levar a problemas de saúde desagradáveis. A alga nivalis, que ao contrário das algas típicas que preferem lagos, se desenvolve na neve e dá a cor rosa a ela. É encontrada principalmente em áreas de grande altitude durante o verão. E deixa a neve rosa avermelhada, então essas manchas são frequentemente confundidas com manchas de sangue. A cor vermelha, na verdade, ajuda a proteger a alga dos fortes raios UV. Há cerca de 2 milhões de anos, um reservatório de água altamente salina surgiu sob a geleira Taylor, isolado da luz, do oxigênio e do calor. À medida que essa água carregada de sal atravessa delicadamente uma fenda na geleira, reage com o oxigênio do ar. Isso cria uma cascata cor de ferrugem de tirar o fôlego. Um fenômeno chamado cachoeiras de sangue se formou nessas condições. É um espetáculo visual e uma maravilha científica. Só é possível chegar à geleira de helicóptero ou de navio de cruzeiro, pois ela fica em um local exclusivo. O nome descreve a cena. A visão do líquido vermelho escarlate escorrendo lentamente, manchando a superfície branca imaculada da geleira Taylor e do lago Bonney abaixo. Apesar das aparências, a substância não é sangue de verdade ou água atingida por algas vermelhas, como especulado pelos primeiros pioneiros da Antártica. A impressionante tonalidade ocre emana de um lago subglacial incrivelmente salgado que está isolado sob a geleira há milênios.
Por falar em lagos e reservatórios, há um lugar especial chamado Lago Hillier, no leste da Austrália. Ele faz parte de um grupo de lagos com uma cor rosa chiclete vibrante e fica na borda da Middle Island. É cercado por um fino anel de areia e uma bela floresta de árvores de casca de papel e eucalipto. A tonalidade rosa única é um pouco misteriosa. Os cientistas não têm certeza sobre a origem dessa cor. Alguns acham que pode ser algas verdes, que possuem um pigmento vermelho alaranjado, ou um tipo de micro-organismo. Outra possibilidade é uma alta concentração de camarão de salmoura rosa. Os turistas geralmente apreciam a vista deslumbrante do Lago Hillier a partir de um helicóptero ou avião. Mas se você visitar o local, há um bônus interessante. Ele é muito salgado, mas não prejudicial. Portanto, pode realmente nadar ali. Devido ao alto teor de sal, é fácil flutuar como uma rolha na água. Vamos alegrar ainda mais o ambiente. Um parélio é uma visão fascinante e rara. Para ver um, é preciso ter sorte e condições certas. Especificamente, o Sol precisa estar em um ângulo de 22 graus. O céu deve ter nuvens cirrus ou cirrostratus, que contêm cristais de gelo. Quando tudo se alinha perfeitamente, as nuvens, o Sol e o seu ponto de vista, você será presenteado com parélio, que também é conhecido como Sol simulado. Esse fenômeno cria um efeito impressionante em que o Sol parece estar rodeado por um halo gigante de luz. Você verá 2 sóis adicionais nas bordas desse halo. Esses extras às vezes parecem menores do que o real e podem ter pontas ou coroas irradiando deles. Agora temos um fenômeno recém-descoberto: lagos e rios atmosféricos. Eles são tão intrigantes quanto seus nomes sugerem. Também são conhecidos há um pouco mais de tempo e bastante extraordinários. Esses rios podem se estender por até 1.500 km de comprimento e 640 km de largura. Basicamente, são correntes de vapor de água no céu. Quando descem, podem liberar uma quantidade enorme de água, às vezes equivalente ao fluxo de 25 rios Mississippi. Há também lagos atmosféricos, para aqueles que acham os rios atmosféricos um pouco exagerados. Esses são grandes corpos de vapor de água, semelhantes a lagos flutuando nas nuvens. No entanto, não se movem tão rapidamente quanto os rios. Estima-se que um lago atmosférico encontrado sobre o Oceano Índico contém água suficiente para formar uma poça rasa de quase 1.000 quilômetros de largura. Esses lagos normalmente se desenvolvem em áreas quase sem vento, geralmente perto do Equador e das regiões costeiras, e podem persistir por quase uma semana, flutuando sem pressa e muitas vezes levando chuva para regiões secas e áridas. Ei, você já ouviu falar de um arco-íris de fogo? Nem eu. E um arco circunhorizontal? Pode não parecer, mas para sua informação, eles são a mesma coisa. À primeira vista, parece uma pintura ou uma mancha colorida no céu. Apesar do nome, não tem nada a ver com fogo ou chuva. Esse fenômeno acontece em raras ocasiões quando o Sol brilha através de um tipo específico de nuvem de gelo. Os halos de arco-íris também são especiais. Só acontecem com um tipo específico de cristais de gelo nas nuvens, que precisam estar presentes na superfície terrestre para dobrarem a luz do Sol, formando um anel perfeito. O mesmo acontece com a luz da Lua. A única diferença é que os halos lunares geralmente são brancos e os do Sol costumam ser coloridos. Quando for visitar algum lugar com grande altitude, você pode ser o sortudo ou sortuda a encontrar penitentes. São basicamente lâminas de gelo que se formam naturalmente. Para que sejam formadas, é preciso haver um ambiente frio e elevado onde o ar é seco. A luz solar transforma o gelo diretamente em vapor, em vez de água. E é por isso que essas lâminas de neve e gelo começam a surgir na superfície da Terra. Elas são fofinhas, mas podem ter até 4,5 metros de altura. O que acontece quando gotículas de lava se encontram com o vento? Cabelos de pele. Eu explico. A palavra pele vem do Havaí, em referência à deusa do fogo e dos vulcões. Sempre que o vento pega gotículas de lava, as estica, formando fios de vidro basáltico. Esses fios delicados podem ter até 2 metros de comprimento. Em raras ocasiões, pode chover sem haver uma única nuvem no céu. É sério? Vamos analisar a ciência por trás desse raro fenômeno.
Às vezes ele é chamado de banho de sol, só porque aparece uma chuva que está caindo diretamente do sol. Mas sejamos realistas. Não tem como uma chuva cair diretamente de uma estrela. As nuvens de chuva estão um pouquinho distantes desse local específico, mas os raios solares ficam angulados, de forma que as nuvens ficam fora do campo de visão. Agora acrescente um ventinho para soprar a chuva em sua direção e tcharam! Você recebe uma chuva solar. Na Bolívia existe um lugar chamado Salar de Uyuni. É o maior deserto de sal do mundo. Ele também abriga metade da quantidade total de lítio do planeta, que é uma substância essencial para a fabricação de baterias. Mas o que mais esse lugar tem de tão especial? Sempre que a época de chuvas começa, essa planície se transforma em um espelho gigante. O que vem à sua mente quando você escuta o nome Cachoeiras de Sangue? Um filme de terror? Não é nada disso. São cachoeiras simples que ficam em uma das regiões mais secas da Antártica. Elas emergem de um lago subterrâneo que é cheio de bactérias. Esses pequenos organismos se alimentam unicamente de ferro e enxofre, fato que intriga os cientistas. A água desse lago é tão rica em ferro que basicamente enferruja quando entra em contato com o ar. Isso explica a cor avermelhada da cachoeira, que faz jus ao nome. Acho que todos já ouviram falar da rosa do deserto. Não a flor, mas uma coisa parecida com uma pedra que é formada por gesso mineral. Ela se desenvolve em locais secos e arenosos que podem alagar de vez em quando. Essa constante mudança entre ambiente seco e molhado faz os cristais de gelo emergirem entre os grãos de areia, ficando presos entre eles e formando algo parecido com uma rosa. Você já ouviu falar do olho do Saara? Cientistas ainda estão tentando descobrir como ele se formou. Ele só é visto do céu, mas é basicamente uma doma natural que se formou cerca de 100 milhões de anos atrás. Eu também não era nascida na época. Ele tem um diâmetro de 40 quilômetros e um monte de anéis concêntricos. O maior deles, que é a região central, tem cerca de 30 quilômetros de diâmetro. Astronautas foram as primeiras pessoas a vê-lo, e ele vem sendo estudado desde então. Na verdade, até hoje, quando vão pousar na Flórida, eles sabem que estão quase chegando em casa quando veem o olho do Saara. Uma das árvores mais lindamente coloridas do mundo fica nas Filipinas e na Indonésia. Ela se chama eucalipto arco-íris e tem esse nome porque seu tronco muda de cor e vai soltando casquinhas à medida que a árvore envelhece. O tronco verde é o mais novo, já que contém uma substância chamada clorofila, encontrada nas folhas. Depois ele muda para o roxo e depois para vermelho. Por fim, o tronco fica marrom à medida que cresce e vai perdendo clorofila. Não se engane, isso aqui não é uma floresta, é uma única árvore. E não é ilusão de ótica. Eu explico. Debaixo da terra há uma complexa rede de raízes que conecta cerca de 47 mil árvores que você vê acima do solo. Isso é chamado de pândo. Algumas dessas árvores estão entre os maiores e mais antigos organismos do mundo. Agora, aqui é um bom destino para todos os viajantes. Talvez não tão bom, aliás. A região mais atingida por raios do mundo, segundo dados recentes publicados pela NASA, é o Lago Maracaibo, na Venezuela. De todos os dias do ano, em 300 acontecem tempestades nesse lugar. Mas o que há nele para tantas tempestades acontecerem? Bem, é lá que o ar gélido da montanha se encontra com a brisa quente e úmida e gera eletricidade acima do lago. A Cachoeira da Chama Eterna fica no norte de Nova York, perto da fronteira com o Canadá. Nessa região existe uma pequena cachoeira com um segredo gigante. Uma chama de cerca de 20 centímetros de altura. Parece que há um vazamento natural de gás ali que mantém a chama acesa atrás da cachoeira. E o fluxo de água tampa bem o local, então o vento não consegue apagá-la. Escaladores adoram reacendê-la quando veem que ela se apagou. O fenômeno é bastante comum, mas este ganhou mais popularidade porque é mais jovem que os outros. E também por sair muito bem nas fotos, para ser honesta. Já ouviu falar de areia amarela, branca e até preta. Mas praias verdes era algo surreal para mim até agora. A Papakolea, também conhecida como Praia de Areia Verde, fica no Havaí. E é uma das poucas praias do mundo que tem areia dessa cor. O que causa essa coloração inusitada é uma pedra chamada olivina, que se formou quando um vulcão ali perto entrou em erupção. Na verdade, no Havaí tem sempre um vulcão por perto. Essas praias de areia verde não são nada perto de outras que brilham no escuro. E isso é totalmente natural.
O culpado? Uma coisinha chamada fitoplâncton, ou microalga, como são chamados por alguns. Trata-se de pequenas plantas que contêm clorofila e precisam de luz solar para viver e crescer. A maioria dos fitoplânctons consegue flutuar sobre a superfície do oceano, onde a luz solar ainda pode alcançá-los debaixo d'água. Quando essas plantinhas são agitadas pelos movimentos das ondas e correntes, emitem luz, produzindo uma espécie de brilho durante a noite. Esses micro-organismos especiais são encontrados em praias de muitos lugares ao redor do mundo, como Maldivas, Porto Rico e Everglades. Na base de uma montanha localizada fora de Afton, em Wyoming, fica um pequeno rio chamado Fonte Intermitente. Apenas 3 rios assim no mundo inteiro. Mas o que o torna tão misterioso? Talvez o fato do fluxo de água ser interrompido e reiniciado de poucos em poucos minutos? Cientistas ainda não sabem explicar ao certo por que isso acontece. Eles especulam que é basicamente um efeito sifão que acontece nas profundezas do solo, que faz o rio parar e reiniciar com tanta frequência. Se quiser conhecê-lo, visite esse lugar no fim do verão, que é quando a fonte intermitente fica mais ativa. Percebeu a ironia aqui? Ver uma fonte só no verão? Ok, vou embora. O vulcão Kawajan, na Indonésia, não é uma montanha comum que expele lava. Em vez de produzir fumaça escura e lava vermelha, como a maioria dos vulcões, esse carinha excêntrico solta uma chama azul e lava azul elétrica. O fenômeno ocorre porque ele contém um dos mais altos níveis de enxofre do mundo. E quando os gases sulfúricos interagem com o ar escaldante e são iluminados pela lava derretida, começam a ficar azuis. Infelizmente, você pode ter essa visão hipnotizante apenas à noite, mas consegue sentir o cheiro o dia todo. A propósito, o maior lago ácido do mundo também está localizado dentro desta cratera. O Mar Morto tem uma alta concentração de sal e minerais em comparação com outros mares, mesmo sendo tecnicamente um lago. Nadar ali é quase impossível, mas as pessoas vão lá pelas substâncias naturais para o corpo. Flutuar na superfície é uma ótima maneira de relaxar. Esse antigo corpo de água recebeu o nome porque nenhum organismo macroscópico pode viver lá, pois ele é 9,6 vezes mais salgado que os oceanos. Apenas algumas bactérias e fungos são encontrados ali com todo esse sal. É também a elevação continental mais baixa da Terra, 427 metros abaixo do nível do mar. Existe no México uma caverna subterrânea de cristal que parece um mundo interestelar. Ela fica a cerca de 300 metros abaixo da superfície, com cristais medindo até 10 metros de comprimento e pesando até 55 toneladas. Estes são alguns dos maiores cristais do mundo. A praia de Luskentyre é uma faixa interminável de dunas de areia branca e água azul. Não se deixe enganar pela aparência tropical, pois ela está localizada na Escócia. É por isso que tem esse visual apenas em maio e junho. Em dezembro, o local recebe apenas 1 hora de sol em média por dia, tornando-o monocromático. A estrutura das pedras guias da Geórgia, ou Georgia Guidestones, é uma coleção de rochas gigantes em forma de estrela. Ela tem inscrições em 8 idiomas, incluindo hindi, chinês e swahili. Também possui um calendário astronômico concluído em 1980 e foi erguida para durar séculos. Ninguém sabe quem a construiu ou por quê. Na ensolarada Califórnia, fica o Parque Nacional das Sequoias, berço da floresta gigante. Ela existe há milhares de anos e abriga mais de 8.000 dessas árvores colossais, incluindo 10 das maiores plantas vivas do mundo. Estima-se que a Sequoia General Sherman tenha até 2.700 anos de idade e é famosa por ser a maior árvore viva conhecida do mundo em volume. As famosas cabeças de pedra da Ilha de Páscoa existem há centenas de anos. Ninguém sabe exatamente por que foram construídas. Alguns cientistas acham que a população local acreditava que as estátuas tornariam o solo mais fértil. A análise do local provou que as cabeças fizeram bem o seu trabalho, pois é o melhor ponto da ilha para a agricultura. A composição química das antigas fontes termais na Turquia faz com que a água que derrama pareça mágica. Elas são boas para limpar não apenas o corpo, mas também a mente. Na Arábia Saudita, existe uma rocha cortada perfeitamente no meio, com 2 peças paralelas. O que torna a Al-Nazla tão única é que ela não foi feita pelo homem, é o resultado do trabalho da natureza ao longo dos anos. Nesta geleira, pode parecer que alguém deixou cair toneladas de tinta vermelha no meio da Antártida, mas na verdade é a cor natural. As cachoeiras de sangue são o resultado da água extremamente salgada misturada com óxido de ferro, formando um aspecto misterioso no meio do nada. No início de maio de 2018, New England, nos Estados Unidos, observou um dos fenômenos mais assustadores e perigosos de todos os tempos, um tornado super longo. O fenômeno natural começou não muito longe de Charleston, em New Hampshire.
e deslocou-se em direção à cidade de Webster, no condado de Merrimack. O tornado levou 33 minutos para percorrer 60 quilômetros e se tornar o terceiro na lista dos mais longos de New England. Nas Filipinas, você pode nadar em algumas das águas mais cristalinas e descobrir um mundo subaquático na província de Palawan. O município de Coron tem praias de areia branca com vários barcos pequenos percorrendo os diversos cenários incríveis. Tristão da Cunha é um pequeno arquipélago vulcânico no Atlântico, sendo que as cidades mais próximas são Buenos Aires, na Argentina, e a cidade do Cabo, na África do Sul. Leva 7 dias de navio para chegar a este lugar único. Se quiser fugir do resto do mundo, ficar com os 280 habitantes locais fará com que você se sinta longe de tudo. Durante a primeira semana de janeiro de 2018, um clima excepcionalmente frio no nordeste dos Estados Unidos congelou o Oceano Atlântico em North Falmouth, em Massachusetts. Além disso, o mar estava tão congelado que as pessoas andavam sobre as ondas. Fala sério, isso é obviamente algo que não se vê todos os dias, né? A areia vermelha é o que torna esta praia única, e é por isso que os turistas vão aos montes para Tianjin, na China. Uma planta de cor vermelha chamada suaeda vive na água salgada. Toda a praia é coberta de vermelho, com apenas a camada superior do mar visível. Se algum dia houve alguma coisa que disse "Eu desafio a gravidade" em voz alta, essa é a Pedra de Davasco, na Argentina. A enorme rocha de 300 toneladas ficava precariamente na beira de um penhasco e balançava um pouco de um lado para o outro com o vento. As pessoas até colocaram garrafas de vidro sob uma de suas bordas, que explodiram com um movimento de pedra. Infelizmente, hoje não é possível ver essa maravilha da natureza como era há um século. Em 1912, ela caiu de repente do lugar que ocupava havia literalmente centenas de anos. As pessoas da cidade vizinha de Tandil ficaram tão tristes com isso que, 95 anos depois, em 2007, decidiram restaurar a pedra. Fizeram uma réplica de plástico dela e a colocaram no mesmo lugar, até na mesma posição. Então, ainda hoje, passando por Tandil, você pode ver a famosa Rocha do Equilíbrio, mas como um símbolo, claro, porque ela não está mais balançando e pesa apenas 9 toneladas. Ainda assim, é possível de ser reconhecida na hora. Socotra é uma ilha na costa do Iêmen, no Oceano Índico, com uma das árvores mais originais já vistas. Chama-se Árvore do Dragão e só pode ser encontrada neste local incrível. Em 2008, foi classificada como Patrimônio da Humanidade. Se você vir uma coluna de ar queimando, não entre em pânico, não é o fim do mundo. A combinação assustadora de sons do vento em turbilhão e um inferno escaldante significa que você cruzou o caminho com um tornado de fogo, também conhecido como turbilhão ou redemoinho de fogo. Esse fenômeno perigoso ocorre principalmente durante incêndios florestais, que se formam em uma grande área de ar super quente logo acima do solo. Quando o ar escaldante se mistura com o mais frio no alto, resulta em um redemoinho que agita detritos em chamas e labaredas. Os tornados de fogo mais poderosos podem se estender por centenas de metros no céu. A Casa do Mistério em Gold Hill, em Oregon, surpreende os visitantes com efeitos que desafiam a gravidade. Não é possível ficar parado em pé ali. As pessoas ficam sempre inclinadas para o lado e tendo que se segurar em algo para se equilibrar. Bolas rolam para cima. Há também uma vassoura que fica perfeitamente imóvel onde quer que seja colocada. Ao contrário de praticamente tudo na cabana. As tribos nativas americanas locais chamavam o lugar de terreno proibido, mesmo antes de a casa ser construída lá, e evitavam se aproximar dele. Os donos da cabana, porém, decidiram transformá-la em atração e conseguiram. Eles criaram uma atmosfera de mistério ao redor dali e espalharam as notícias nos jornais e depois na internet. Pronto, uma anomalia perfeita foi criada. Na verdade, tudo não passa de uma ilusão de ótica feita pelo homem, que engana os olhos e outros sentidos. Se você viajar para as Filipinas, Indonésia ou Papua Nova Guiné, terá a chance de ver algumas das árvores mais incomuns e alegres do mundo. O tronco do eucalipto arco-íris parece ter sido pintado de laranja, verde, vermelho, roxo, amarelo, marrom, azul e por aí vai. Algumas árvores são tão brilhantes que parecem artificiais. O eucalipto arco-íris solta regularmente lascas de casca, o que revela uma camada verde brilhante por baixo. Um pouco mais tarde, esse extrato verde muda gradualmente de cor, e como isso vai ocorrendo em momentos distintos em diferentes locais do tronco, a árvore começa a ficar multicolorida e muito atraente. O Iêmen abriga os arranha-céus mais antigos do mundo e a metrópole mais antiga. A cidade de Shiban é considerada a Manhattan do deserto, devido à coleção de prédios de barro emergindo do chão do deserto. Ela era usada como uma parada para as caravanas durante os tempos passados. O campo magnético da Terra esconde uma história fascinante. Acontece que ele está ficando mais fraco a cada dia.
Na verdade, tem sido assim nos últimos 3.000 anos, e se essa tendência continuar, poderemos ter problemas dentro de um milênio. Qual é o problema? Bem, imagine o seguinte: o norte magnético se torna sul e vice-versa. Uma loucura, não é? Quando isso acontece, o escudo magnético protetor do nosso planeta pode enfraquecer, permitindo que mais raios cósmicos nos atinjam. Essas partículas de alta energia do universo podem causar mau funcionamento eletrônico em nossos satélites e produzir elementos que podem ser prejudiciais para nós. A última vez que ocorreu uma inversão de polaridade foi entre 772.000 e 774.000 anos atrás. Felizmente, a humanidade tem algumas pessoas muito inteligentes que estão investigando a história do campo magnético da Terra. Elas retiram núcleos de sedimentos do fundo do mar e estudam a magnetização dos fósseis para descobrir quando essas inversões ocorreram no passado e quando poderão ocorrer novamente. Outro grupo de pesquisadores está estudando a anomalia do Atlântico Sul, SAA, uma vasta região do campo magnético da Terra que é cerca de 3 vezes mais fraca do que o campo nos polos. Usando dados de vários satélites, eles estão tentando descobrir o que está causando a SAA e como ela pode mudar no futuro. Isso pode nos dar uma ideia de como um campo magnético enfraquecido pode afetar nossos satélites e nosso planeta. É claro que a nossa geração não estará aqui para testemunhar essas mudanças, mas isso nos faz pensar em como seria o planeta de cabeça para baixo. Magneticamente, é claro. Os astrônomos da NASA também anunciaram que, daqui a 4 bilhões de anos, a galáxia da Via Láctea terá um grande brilho. Depois de uma colisão cósmica que vai abalar as coisas. Não estou falando de um pequeno acidente de carro. Estou falando de uma colisão titânica com nossa vizinha galáxia de Andrômeda. A humanidade terá que segurar seu capacete espacial para esse evento, pois o Sol pode ser lançado em uma nova região da galáxia. No entanto, nossa Terra e o Sistema Solar provavelmente não serão seriamente afetados. Parece difícil de acreditar. Então, como é possível? O telescópio espacial Hubble da NASA fez algumas medições rigorosas do movimento de Andrômeda. Embora as galáxias se choquem umas com as outras, as estrelas dentro de cada galáxia estão tão distantes que não colidirão com outras estrelas durante o encontro. Entretanto, as estrelas serão lançadas em órbitas diferentes em torno de seus novos centros galácticos. De acordo com as simulações, nosso sistema solar provavelmente será arremessado para muito mais longe do núcleo galáctico do que é hoje. Deixe seus telescópios de lado, pois não é necessário começar a contar os anos. Esse evento provavelmente está programado para daqui a cerca de 4 bilhões de anos, portanto as chances de presenciá-lo são 0. Saturno está perdendo seus anéis. Felizmente, nós também não estaremos aqui para testemunhar esse triste acontecimento. Aparentemente, os anéis estão sendo puxados para Saturno como uma chuva empoeirada de partículas de gelo, tudo sob a influência do campo magnético de Saturno. De acordo com a pesquisa da NASA, a chuva de anéis está drenando uma quantidade de produtos de água que poderia encher uma piscina olímpica dos anéis de Saturno a cada meia hora. Todo o sistema de anéis provavelmente desaparecerá em 300 milhões de anos. Os cientistas acreditam que devemos nos considerar sortudos por ver o sistema de anéis de Saturno, já que ele parece estar no meio de sua vida útil. Mas se pensarmos dessa forma, que os anéis ao redor dos planetas são todos temporários, há uma chance de termos perdido os sistemas de anéis gigantes de Júpiter, ou os de Urano e Netuno. Atualmente, esses planetas têm apenas anéis finos ao seu redor. Há muito tempo, os cientistas discutem se Saturno foi formado junto com seus anéis ou se o planeta os adquiriu mais tarde. A nova pesquisa favorece o segundo cenário, indicando que é improvável que eles tenham mais de 100 milhões de anos, enquanto o próprio Saturno tem cerca de 4,5 bilhões de anos. O que fez com que os anéis aparecessem? Bem, existem algumas teorias. Uma delas sugere que os anéis podem ter se formado quando pequenas luas geladas em órbita ao redor de Saturno colidiram, talvez porque suas órbitas tenham sido bagunçadas por um puxão gravitacional de um asteroide ou cometa que passava. Quem sabe como será a aparência dos seres humanos no futuro? É improvável que vejamos grandes mudanças em nosso tempo de vida. Mas vamos fazer uma viagem ao futuro e refletir sobre o que poderemos nos tornar. Quem sabe como será a aparência dos seres humanos no futuro? É improvável que vejamos grandes mudanças em nosso tempo de vida. Mas vamos fazer uma viagem ao futuro e refletir sobre o que poderemos nos tornar.
Será que nos tornaremos ciborgues com todos os tipos de implantes de máquinas legais? Ou talvez nos tornemos uma espécie híbrida de seres biológicos e artificiais? Para entender nossa evolução futura, precisamos dar uma olhada em nosso passado. Há 1 milhão de anos, o Homo sapiens nem sequer existia. No entanto, havia algumas outras espécies semelhantes, como o Neandertal. Avançando para os dias de hoje, os seres humanos se tornaram mais altos e mais robustos. Talvez, no futuro, fiquemos menores para economizar energia, já que a previsão é de que nosso planeta ficará cada vez mais cheio. Por falar em planetas lotados, viver nessas novas condições significa que temos que nos adaptar e rápido. Estamos constantemente interagindo com muitas pessoas e lembrar nomes está se tornando uma habilidade crucial. Felizmente, a tecnologia pode nos ajudar com implantes cerebrais que melhorarão nossa memória. No futuro, também poderemos ter tecnologias mais perceptíveis como parte de nossa aparência. Imagine ter um olho artificial com uma câmera que pode ler diferentes frequências de luz. Embora a previsão de 1 milhão de anos no futuro seja pura especulação, podemos usar a bioinformática para fazer algumas previsões sobre o futuro imediato. As tendências demográficas sugerem que as áreas urbanas se tornarão mais diversificadas geneticamente, enquanto as áreas rurais se tornarão menos diversificadas. E quanto ao espaço? Se acabarmos colonizando Marte, nossos corpos poderão mudar devido à baixa gravidade. Talvez tenhamos braços e pernas mais longos ou até mesmo pelos corporais isolantes, como nossos primos neandertais. No futuro, nossa Lua também testemunhará algumas mudanças drásticas. Nós sentiremos falta dela. Em cerca de 5 bilhões de anos, as coisas ficarão realmente interessantes nesse canto do universo. Por enquanto, o Sol está relaxando em sua fase principal, apenas queimando hidrogênio como ninguém mais no mundo. No futuro, durante a fase de gigante vermelha, o Sol vai inchar como um balão até que sua atmosfera se estenda e engula nossas amadas Terra e Lua. Nosso satélite natural, que já está se afastando da Terra, vai se deformar sob a influência do Sol. Sua órbita ficará toda distorcida e ele acabará mais próximo da Terra durante a fase de lua nova do que durante a lua cheia. E essa não é a pior parte. Se deixada sozinha, a Lua continuaria a se afastar da Terra até precisar de quase 50 dias para nos orbitar. À medida que o Sol continua sua própria jornada, sua atmosfera se arrastará sobre a Lua e fará com que sua órbita decaia. Por fim, a Lua será despedaçada em um impressionante anel de detritos que circundará a Terra. Estamos falando de todas as suas montanhas, crateras e até mesmo das pegadas e bandeiras que deixamos lá, tudo espalhado pelo campo de detritos. Há uma chance de que o Sol perca massa suficiente para poupar a Terra e a Lua da aniquilação total. Se tivermos muita sorte, o Sol perderá 20% de sua massa e estaremos sãos e salvos. No momento, tudo não passa de teoria, pois ainda não vimos uma estrela gigante vermelha durante essa fase. O próprio universo também pode ficar completamente escuro um dia. Os cientistas não conseguem prever isso com certeza absoluta, mas podem fazer algumas suposições fundamentadas. No momento, nosso universo tem 13,77 bilhões de anos e ainda está produzindo novas estrelas à torto e à direito. Disse que, eventualmente, após cerca de 1 trilhão de anos, a última estrela nascerá. Essa estrela final será um tipo pequeno, uma anã vermelha com apenas uma fração do tamanho do nosso Sol. Essas estrelas são campeãs em viver vidas longas, bebendo lentamente hidrogênio para manter suas reações de fusão, mas nem mesmo elas podem durar para sempre. Se avançarmos cerca de 100 trilhões de anos, a última luz se apagará. O universo ficará escuro e solitário, mas felizmente não estaremos aqui para ver tudo desaparecer.